Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje teremos a análise das características da curva do SCR. E para essa aula eu coloquei os seguintes objetivos. Inicialmente eu mostro a curva característica do tiristor SCR, depois polarização direta em bloqueio e em condução, níveis de corrente de disparo para o tiristor SCR e o componente LA-SCR, além das tabelas de parâmetros comerciais. Muito bem, falando da curva, podemos considerar o SCR um diodo controlado pelo terminal de gatilho. No SCR, apesar da tensão ser positiva, o mesmo ainda permanece bloqueado, ou seja, corrente nula. Só quando for aplicado um pulso de gatilho, um pulso de corrente no gatilho, é que o SCR passará a conduzir corrente, essa corrente entre anodo e catodo, comportando-se como um curto-circuito. Para observar este fato melhor, é mostrada a curva desse dispositivo. Aqui nós temos simbologia e agora a curva. Tá? A curva do dispositivo, o que mais chama atenção é essa barriguinha aqui, digamos, né, da curva, tá? Que são os diversos pontos aqui para a corrente de disparo, desde a corrente nula, que seria disparo por tensão, VBO, até correntes maiores, IG1, IG2, IGI e IGT. Tá? No IGT nós temos um VT, que seria a queda de tensão para a condução de corrente. Tá? E nós temos aqui vários parâmetros, temos o IL, o IH, IGT, VT, VBO. Né? Então nós vamos entender melhor as tensões aqui com relação a anodo e catodo e a corrente de anodo que flui para catodo no eixo vertical. Nós iremos entender melhor esse gráfico com estes parâmetros na aula de hoje. Legal. Então falando aí da polarização direta em bloqueio. Tá? Polarização direta em bloqueio. Nessa região há várias curvas parametrizadas pela corrente de gatilho, o IG. Quando o IG é igual a zero, o SCR permanece bloqueado, desde que a tensão seja inferior à tensão VBO, que é a tensão de disparo ou breakover voltage. Quando o VAK é igual ao VBO, o SCR dispara e a corrente cresce, sendo limitada pela resistência de carga colocada em série com o SCR. Então o SCR ele tem, conforme foi dito aqui, né, essas diversas correntes, sendo que quando IG é igual a zero, o componente dispara só se ele estiver em VBO. Se ele estiver um pouco abaixo de VBO e o IG for zero, a tensão VAK é grande, mas a corrente, se a gente espelhar aqui, ó, a corrente é praticamente nula. Tá? Agora, se eu injetar nesse ponto uma corrente IG1, lá no gatilho do componente, ele passa a conduzir. Daí a corrente vai subindo, né? Só sendo limitado por uma resistência que deve ser colocada em série. Legal. Polarização direta em condução, vou falar agora dessa possibilidade, né? Para que o SCR permaneça nessa região, é necessário que a corrente de anodo atinja um valor mínimo de disparo, que é o IL, ou Latching Current. Tá? Então, o Latch Current seria esse IL aqui. Então, eu preciso que a corrente ela atinja esse valor para que ele permaneça aí em condução. Tá? Então, eu preciso disparar ele através desse ILET, melhor, o disparo, né? O valor mínimo de disparo. O valor para manutenção a gente vai ver na sequência. Caso esse valor não seja atingido após o disparo, o SCR volta a ser bloqueado. Tá? Então eu disparei aqui, ó, tensão um pouco abaixo do VBO, disparei com uma corrente de gatilho IG1, o que acontece? A corrente foi, mas não subiu, não passou o IL. Então o que acontece? Bloqueia. Tá? Agora, disparei o SCR. Corrente subiu, ultrapassando o IL, ela vai permanecer em condução. Certo? Então,
eu mantenho o SCR em condução, tendo uma corrente de anodo. Pela curva do SCR, vê-se que quanto maior o valor da corrente de gatilho, tanto menor é a tensão VH necessária para disparar o SCR. Isso é verdade até que o limite IG igual IGT, né, corrente de gatilho de disparo do componente, aconteça. Então nós temos o seguinte, IGT igual a IG. Nesse momento aqui, o que acontece? Eu tenho uma curva similar à curva do diodo, tá? Então tem uma curva exponencial aqui, praticamente, né? IGT é a mínima corrente de gatilho que garante o disparo do SCR com tensão direta de condução VT. Então, o VT é o que? Seria a tensão de disparo, né, do nosso tiristor, e o IGT seria a corrente de disparo nominal. Então, com IGT, eu tenho uma queda VT, que seria similar à queda do diodo, na condução direta, que para o silício seria 0,7, né? SCR é 1 volt, mais ou menos. E daí ele entraria em condução. Legal. Na região de polarização direta, a condução, a queda de tensão do dispositivo, conforme eu disse, é em torno de 1,5, alguns dispositivos 1 volt, 1,2, depende aí da construção, né? E uma característica importante aqui da gente analisar também é que após o disparo, né, que é estabelecido a condução, ou seja, corrente de anodo I maior que IL, a corrente de gatilho poderá ser removida, tá? Poderá ser removida, que o componente permanecerá em condução. O SCR só voltará ao bloqueio se a corrente IA cair abaixo de IH, que é a corrente de manutenção ou holding current, tá? Ou ainda, se o VH for menor que zero. Tá. VH menor que zero, eu pegar aqui cruzamento dos eixos e jogar para cá. VH menor que zero, ele fica reversamente polarizado, bloqueio, né? No momento que inverto a tensão. Agora, o que acontece se a corrente ela está nesse ponto? O tiristor permanece em condução. Está nesse ponto, fica em condução. Mas e se ele cair abaixo do IH? E se vier aqui, por exemplo, né? Nesse ponto do gráfico? Esse ponto do gráfico está abaixo de IH. Se tivesse aqui ainda, seria uma corrente de condução, né? Disparei, corrente veio aqui. Eu vou aumentando o valor da carga, diminuo o consumo da corrente, aumento a resistência, por exemplo. Corrente vem para cá, mas ainda está conduzindo. Depois, se eu baixar mais a corrente a um ponto que fique menor do que o IH, daí o SCR bloqueia. Tá? Então, esse é outro ponto aí que tem que ser analisado e que a gente acaba analisando pela curva de disparo do tiristor. Legal, falando agora um pouco do LASCR, temos o seguinte, ó. Existe aí, há uma possibilidade, né, do SCR entrar no estado de condução sem aplicação do pulso de gatilho, por meio de temperatura ou por intensidade de incidência de luz ou radiação nesse dispositivo. No segundo caso, é um dispositivo próprio, que é chamado de LASCR, que vem do inglês Light Activity Silicon Controlled Rectifier. Além do disparo por luz, né, o disparo é feito por luz, esse dispositivo também é acionado pelo gatilho. Então perceba, eu tenho a possibilidade do gatilho, então eu posso mandar um pulso de corrente no gate, ou ainda o que eu posso fazer é emitir luz. Tá? Então eu emito uma luz aqui, ó. Aqui é o aspecto do componente, aqui seria a simbologia, né? Eu emito luz nesse componente e surge uma corrente de anodo para cátodo. Tá? E o componente, né, ele é um tiristor, ele tem o gate, a gente pode aplicar, em vez de luz, aplicar
uma corrente, um pulso de corrente. Esse pulso é muito curto, tá? Então, ordem de microsegundos com uma alta amplitude, tanto que o SCR ele acaba economizando também em consumo por conta disso, né? A gente põe um pulso muito fino ali, né? Bem estreito, e o componente fica conduzindo até que a tensão se torne negativa, até que não haja mais corrente também, ou um ou outro, né? Ou nos dois casos, entre anodo e catodo, ele entra em bloqueio. Então, duas formas, né? O LA-SCR ele funciona tanto com luz quanto com pulso no gate. Falando agora de alguns parâmetros técnicos aí para projetinhos com SCR, temos o seguinte: a diversidade de modelos SCR é tanta que praticamente existe um para cada aplicação. Um exemplo de uso geral é o SCR da família 106, que apresenta alta sensibilidade, ou seja, dispara com corrente de porta na ordem de microamperes, ou seja, uma baixa amplitude, né? Essa família possui as seguintes características técnicas: encapsulamento TO220, furo pré-dissipador, porque por processar muita corrente aumenta a temperatura, corrente máxima eficaz ITRMS de 4 amperes, e a máxima contínua, né, que seria a corrente contínua aí que pode circular pelo SCR, de 2,6 amperes, além de uma corrente de pico, né, repetitiva, de 20 amperes. Esse ITRMS, ITDC, ITSM são os dados que aparecem lá no datasheet, tá? Então, no datasheet, que é o manual, vem em inglês, não tem muito como fugir disso. Então, lá no datasheet eu quero saber qual a corrente contínua que eu posso aplicar no SCR. Vai estar ITDC. Qual o valor eficaz da corrente para esse componente, né, esse tiristor, o SCR? Vai estar ITRMS. E o valor de pico de corrente? ITSM. Tá? Ao projetarmos um circuito com SCR, devemos ficar atentos aos valores de UBO, UBR e corrente máxima. Tá? Esse U é muito da nomenclatura americana, né? A gente acaba adotando o V, né? Determine a tensão sobre o resistor R1. Então a gente acaba chamando aqui no Brasil, né, por convenção, VR1. Lá para os livros norte-americanos, né, europeus, eles acabam adotando o U como letra aí para representar a tensão. Mas isso daí é só simbologia, tá? Falando aqui desses parâmetros, né, os valores de UBO e UBR podem ser determinados pela letra que aparece após o número que identifica a família, e a corrente máxima pela família a que o SCR pertence. Tá? Para deixar isso mais claro, turma, eu vou trazer aqui um slide com as tabelas, tá? Então aqui eu já deixo as tabelas aqui para que a gente consiga entender melhor. Legal. As letras antes do número da família indicam o fabricante. Então, TIC é Texas. MCR é Motorola. Tá? C, GE, etc. É relacionado ao fabricante. E a letra na sequência, né, do número determina o valor UBO, tá? Que no manual aparece como VDRM, e o UBR, né, que no manual aparece como VRRM. Tá? Isso daqui seria de reverse, né, porque a tensão de break, ou de tensão de ruptura em português, seria lá para o lado negativo, lá para o terceiro quadrante, né, do gráfico. Então, esse R aqui é de reverse, né, do inglês. E aqui você pode pensar como esse D aqui de directional, né, que seria uma tensão de condução direta
só que é aquele valor de breakover, aquele valor de tensão que vai permitir a condução direta do SCR, tá? Sem a corrente de gate. Então, é isso que representa esse parâmetro. Legal, um exemplo muito clássico, tem na escola inclusive, né? É o TIC 106B. Tá? Então, o TIC está falando do fabricante, que é a Texas, né? 106 está relacionado, o número aqui, ele vai determinar o valor de OBO, né? Então, ele está relacionado à tensão de breakover e também a de ruptura. Então, a gente vai identificar aqui do lado, né? Fazer essa análise aí. Então, o 106 está relacionado aqui à família, né? E o B está relacionado à tensão. Então, a família 106. Tá? Fabricante, Texas. Máxima tensão B, 200. Então, 200 volts. Em 200 volts, a gente tem uma tensão de disparo, né? Tensão de disparo do SCR sem corrente de gatilho. Aqui está descrito exatamente o que eu falei, né? A tabela indica o valor da tensão, o BO em volts, de acordo com a letra que aparece posteriormente ao número, né, dos modelos de SCR. Então, modelo de SCR, família 106, letra B, 200 volts. Ah, eu preciso de um SCR para trabalhar com 20 volts, professor. Ah, então você pode pegar um F, por exemplo, que está ótimo, né? Um TIC 106F, por exemplo, ou, não, preciso trabalhar ali com um 220, né? 220, daí 220 é o valor RMS, raiz de 2 a 311 aproximadamente. Você pode pegar aqui o TIC 106D, né? Daí você tem uma boa margem ali de 311 para 400 volts, você conseguiria trabalhar aí com esse SCR, né? Com esse tiristor, operando em 220. Tá? Caramba, professor, então a gente consegue trabalhar com altas tensões da rede, um processamento de corrente aí na ordem de amperes com o tiristor? Consegue. Tá? O tiristor ele é feito justamente para isso, a gente vai processar mais potência. Né? O diodo lá, a gente pegava um N4007, ele tinha ali, bloqueava 1000 volts, mas a corrente era 1 ampere no máximo, né? Então você pega ali, um SCR, a corrente ali, a gente já viu 4 amperes, já é 4 vezes, né? Você tendo uma tensão aqui de disparo, né? Um BO aqui de 400, bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo. Então a gente adota isso daqui no projeto porque, enfim, a gente quer controlar o SCR para que ele dispare com a corrente de gatilho, né? Dificilmente a gente vai querer que ele entre em condução com o BO. Pelo menos eu nunca trabalhei em nenhum projeto que eu focasse no controle ali do circuito pelo BO. Tá? Então a gente observa o BO, temos que observar também a tensão reversa, daí sim, né? Daí a gente vai, puxa, a tensão reversa aqui é 200, eu estou trabalhando com 220, caramba. Supondo que fosse 300, né? 300 tensão reversa. Não seria essa daqui, né? Mas tensão aqui, reversa do tiristor 300. Se eu estou trabalhando com 220 RMS, suporta? Não suporta, porque o valor de pico para 220 eficaz, da tomada bifásica, aí seria 311, né? Então ultrapassaria esse limite. Então tem que ter um cuidado grande, né? Quando a gente está trabalhando aí com eletrônica de potência, para não sair projetando de forma errônea os componentes, os tiristores, principalmente, né? Porque eles são componentes que processam potência, têm uma capacidade grande, mas não é infinita, né? Por isso que a gente estuda esses parâmetros técnicos, gráfico, tabela, enfim. Tudo isso aí. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Uma aula cheia de conteúdo aí, né? Gráfico, tabela, componente novo, né? O LA, SCR, então bastante coisa, acaba sendo bastante coisa, bastante conteúdo. Por isso, caso não entenda alguma coisa, deixe mensagem para mim no Teams, manda
foto do caderno, fiz um esboço aqui de um cálculo, ou peguei um gráfico aqui na internet, professor, queria entender melhor. Manda para mim, a gente conversa, para que vocês consigam compreender bem, né, esse conteúdo que eu estou passando, um conteúdo mais complexo, mas está relacionado também ao escopo da disciplina e faz parte, né? Os técnicos aí têm que ter esse conhecimento de forma mais refinada, né, para a hora de fazer uma troca, uma reposição ou algum tipo de manutenção, ter ciência do que está fazendo, não fazer tudo apenas pelo achômetro, né? O que não é coisa de técnico, né? Então você precisa ter um conhecimento mais refinado. Beleza, turma? Grato a todos aí pela atenção na aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.